Terminologia convencional versus terminologia bíblica. Boa parte da confusão existente no testemunho cristão vem da terminologia que os teólogos criaram para as simples verdades da Bíblia. Frederick Brotherton Hall disse certa vez que a teologia moderna pegou muitos termos das Escrituras e os esvaziou de seu sentido bíblico, dando depois a esses termos significados inventados pelos homens, para fundamentarem seus próprios sistemas teológicos. Quando comparamos essas ideias com a palavra de Deus, vemos que elas estão distantes da verdade. A Igreja. Um dos exemplos mais evidentes de como a terminologia convencional criou um novo sentido para um termo bíblico é a Igreja. A maioria dos cristãos usa este termo para se referir a um edifício, aonde os cristãos vão quando se congregam para adoração. Essas pessoas dizem, vamos à igreja, ao se referirem à sua reunião nesse edifício. Todavia, a Bíblia nunca utiliza a palavra igreja desta maneira. A Bíblia fala da igreja, em grego eclésia, como um grupo de pessoas redimidas que foram chamadas para fora de entre judeus e gentios, por meio de sua crença no Evangelho. Essas pessoas compõem o corpo de Cristo e um dia irão reinar com ele, como sua noiva, sobre este mundo. A Bíblia mostra claramente que a igreja não é um edifício material, pois ela diz que Cristo amou a igreja e se entregou à morte por ela. Fica claro que isso não poderia ser dito de um mero edifício construído por mãos humanas. A palavra de Deus também nos diz que a igreja costumava ser encontrada na casa de algumas pessoas. Ela diz que a igreja tinha ouvidos para receber instrução, que tinha poder de discernimento para saber a vontade do Senhor, que podia orar, ser saudada e ser perseguida. A partir dessas referências é óbvio que a igreja é um grupo de pessoas salvas pela graça de Deus, e não um mero edifício de pedras e madeira. Uma irmã das Antilhas, que havia aprendido algo sobre a verdade da igreja, foi questionada pelo ministro, de uma denominação local, da razão de ela não ir mais à igreja. Sua resposta foi: a única igreja que encontro na Bíblia é aquela que se lançou ao pescoço de Paulo e o beijou, referindo-se a Atos 20:37. Então, apontando para o edifício no final da rua, continuou: se aquela coisa ali se lançar ao meu pescoço, ela vai me matar. Os cristãos também usam erroneamente este termo para descrever uma seita na igreja. Eles falam de alguém ser membro de uma igreja, quando o que querem dizer é ser membro de uma seita denominacional, ou não denominacional, na igreja. A verdade é que as Escrituras não falam de sermos membros de qualquer outra coisa que não seja o corpo de Cristo. Todo crente no Senhor Jesus Cristo é um membro desse corpo. Também ouvimos cristãos falando de pessoas se afiliarem à igreja, quando estão se referindo na realidade a pessoas que se unem a uma seita na igreja. Alexander Hume Rule disse certa vez: a igreja não é uma associação a qual os homens podem voluntariamente se ligar, ou dela se desligarem conforme a sua vontade, como acontece no caso das seitas. A Bíblia não ensina que devemos nos fazer membros de uma igreja. Só existe uma igreja na Bíblia, a ela o Senhor, e não nós, acrescenta pessoas quando elas creem nele para a salvação. Uma vez perguntaram a um irmão, que entendia esta verdade, a que igreja ele pertencia. Ele respondeu: pertenço à igreja da qual ninguém é capaz de se fazer membro. Evidentemente a pessoa que fez a pergunta ficou bastante surpresa, e indagou: então como vocês conseguem os novos membros? Ele respondeu: é o Senhor quem os acrescenta pelo Espírito quando são salvos, mas as pessoas não podem acrescentar-se a si mesmas por sua própria vontade. A única coisa a qual nos poderíamos juntar, e deveríamos buscar fazê-lo, é a comunhão dos santos, mas não podemos fazer a nós mesmos membros da igreja. Há quem às vezes pergunte: quem é que dirige a sua igreja? As pessoas pensam que vamos falar o nome de algum ministro. Todavia, a cabeça da igreja mencionada na Bíblia está no céu, é o próprio Cristo.
Também costumamos ouvir pessoas dizendo: nossa igreja ensina tal e tal coisa. Todavia, não existe qualquer pensamento na palavra de Deus de que a igreja ensine alguma coisa. Tal ideia é totalmente humana. Se os homens criassem uma organização com certas doutrinas e credos, formulados segundo o padrão de sua seita, as pessoas até que não estariam erradas, se dissessem que aquela organização ensina. Mas uma organização de homens não é a igreja. A verdade é que a igreja não é um corpo legislativo que estabelece regras, leis e doutrinas. Ela não ensina, mas é ensinada. E isso é feito por indivíduos com dons que são levantados pelo próprio Cristo, a cabeça da igreja, que está hoje ressuscitado no céu.